Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica que nós iniciamos na semana passada e que continuaremos hoje. Lembrando que curso de Educação Mediúnica, aqui a gente vai falar sobre a parte teórica, a parte prática deve ser feita dentro de um centro espírita sério que trabalhe com esta parte de educação mediúnica. Ou seja, nós não faremos aqui esta parte do livro. Bom, hoje nós vamos falar sobre fluido cósmico ou universal e seus derivados. Os espíritos confirmaram que a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades, acrescentando ainda que tudo está em tudo. Isso está no Livro dos Espíritos, Livro 1, capítulo 2, pergunta 33. O fluido universal é a matéria primitiva. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 2, pergunta 27. Exercendo o papel de intermediário para que o espírito possa atuar de alguma forma sobre ela, através dos fluidos, em suas inumeráveis combinações com a matéria, os espíritos podem produzir uma infinita variedade de coisas. Ele, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 2, pergunta 27. Como princípio elementar universal, oferece dois estados distintos: o de eterização ou de imponderabilidade. Imponderabilidade, é isso mesmo. Que se pode considerar como o estado normal primitivo e o de materialização ou de ponderabilidade. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Porém, ainda neste assunto não há uma transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 2. Cada um desses estados dá lugar a fenômenos especiais. Os do mundo visível, fenômenos materiais, que são da alçada da ciência propriamente dita, e os do mundo invisível, chamados fenômenos espirituais ou psíquicos. O objetivo principal da atenção do Espiritismo. Diz André Luiz que na criação do macro ou micro, percebemos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando, para isso, recursos intrínsecos à vida ambiente. Isso está no Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, página 43. É onde os poderes do espírito se manifestam. Das inumeráveis modificações do fluido universal, surge o fluido elétrico, o fluido elétrico animalizado, o fluido magnético, princípio ou fluido vital e etc. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco inteligente ou alma.
Isso está na Gênese, capítulo 14, item 7. Como os espíritos extraem o seu perispírito do ambiente em que se encontram, o que quer dizer que esse envoltório é formado de fluidos ambientais, daí resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 8. É por isso que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Com a evolução moral do espírito, seu perispírito se modifica em cada encarnação, tornando-se mais sutil e eterizado. O princípio, ou fluido vital, é a causa da animalização da matéria. Pode-se dizer que ele é efeito e causa, pois a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá a vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 4, perguntas 62 e 63. A vitalidade, portanto, é uma propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações desta. Não é um atributo permanente do agente vital, mas se desenvolve com o corpo. É necessária a união entre ambos para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade permanece latente, enquanto o agente vital ainda não se uniu ao corpo. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital. Mais ou menos como o atrito produz o calor. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 4, comentário de Kardec na pergunta 67A. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, manipulando-os por meio do pensamento e da vontade. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam ou os dispersam. Com eles, formam conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor determinadas, mudam suas propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza, assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 14. O pensamento dos espíritos pode, pois, modificar as propriedades dos fluidos. E esta ação gera consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Os fluidos originalmente neutros, ao se tornarem veículo do pensamento, ficam impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os põem em vibração. Segundo tais circunstâncias, estas qualidades são temporárias ou permanentes, os que os tornam mais especialmente próprios para a produção de determinados efeitos. Sob o aspecto moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos exteriorizados, de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura e etc. Com respeito ao lado físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, suavizantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsores e etc.
O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade, e os das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que produzem. O perispírito desenha um papel preponderante no organismo, pois, por sua expansão, põe o espírito encarnado em comunicação mais direta com os espíritos livres e com outros encarnados, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais. Ele os assimila com facilidade. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação direta, quando este, por expansão e por irradiação, mistura-se com eles. É, portanto, necessário que haja sintonia vibratória. O perispírito, por sua vez, age sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem de natureza boa, o corpo sente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e fortes, poderão determinar perturbações físicas. Ambientes desajustados estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos pelo perispírito, assim como miasmas pestilentos são absorvidos pelo corpo físico. Não podemos esquecer que a irradiação fluídica, quer seja expressa através de palavras, de ações ou não, nem por isso deixa de existir e atua sempre no meio onde é produzida. O pensamento produz um tipo de efeito físico que reage sobre o moral. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, nas quais encontrará novas forças morais. Como, pois, evitar a influência dos maus? O meio é muito simples, pois depende da vontade da própria pessoa. Os fluidos se unem devido à similitude de suas naturezas. Fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e maus fluidos. A invasão dos maus fluidos é preciso, pois oporem-se os bons fluidos. E, como cada um tem no próprio perispírito uma vontade fluídica permanente, carrega consigo mesmo o remédio, criando forças repulsoras às más influências. O perispírito é, portanto, uma couraça, a qual é mister que se dê a melhor têmpera possível. As qualidades do perispírito são proporcionais às da alma. É então necessário trabalhar pelo melhoramento próprio, porquanto são as imperfeições da alma que atraem os maus fluidos. Terminamos aqui a nossa primeira parte, que a gente já viu que ela é complexa. Quando a gente começa a falar de perispírito, a gente vai se enrolar, né? A parte de fluidos, a parte de energias, ela é mais complexa. Quando a gente começa a estudar a Gênese, a gente pira o cabeção de vez em quando e a gente fala, meu Deus do céu, o que eu estou lendo, o que está acontecendo? A Gênese é um livro mais difícil de ler. E aqui a gente tem muitas passagens da Gênese, aí com outros livros, né? Com o Livro dos Espíritos, que também explica uma parte sobre isso, e também o Livro dos Médiuns. Bom, o principal que a gente precisa saber, e o básico, né, para depois, quem sabe depois a gente se aprofundar, né, nessa parte, é que entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, né, nós temos uma camadinha ali que se chama perispírito. E esse perispírito, ele não é nem material e nem espiritual. Ele é semimaterial, ou seja, ele é um pouquinho de cada um. Vamos pensar que a gente tem um intermediário ali no meio, né? Que a gente tem um que é um pouquinho de cada um e que precisa ligar a gente a um e a outro, né? Então a gente precisa de uma colinha ali que vai grudar a gente em um e no outro.
né? Então, essa colinha é o nosso perispírito. Nosso perispírito tem a mesma forma do nosso corpo físico, né? E é semimaterial. Então, vamos ficar aí com esse conceito, né, de que ele está entre o corpo físico e o nosso corpo espiritual e que ele é o que liga um ao outro, né? Sem o nosso fluido cósmico universal, que é o que a gente estava vendo aqui agora, nós não teríamos vida, ou seja, nós somos seres que fomos criados com um princípio vital, né? E isso é o que nos dá a vida. Então, outras coisas que nós temos materiais que não têm vida inteligente não teriam esse princípio vital, né? Não teriam vida. Então, vamos ficar aí com esse conceito mais para frente. Talvez a gente vá ler um pouco mais sobre isso, mas sempre recomendo para vocês livros de Kardec, os 5 livros básicos, e aqui a gente está sempre citando de onde são tiradas as frases, de onde são tirados esses conceitos, né? Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que fala sobre atração e repulsão, que a gente já até falou um pouquinho aqui nessa primeira parte. Bom, Kardec deixa claro a importância do pensamento em nossas vidas. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 3, parte 4, nota de Kardec, a questão 662. São os nossos sentimentos e pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos. Daí, a importância de vigiarmos nossos pensamentos para que possamos atrair bons espíritos e repelirmos os espíritos inferiores, mal intencionados. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante de semelhança de sensações. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, parte 5, questão 484. Kardec perguntou aos espíritos se o homem pode se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal, e obteve como resposta o seguinte: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, parte 1, questão 467. Emmanuel nos explica: precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós. Forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Isso foi dito por Emmanuel em Roteiro, capítulo 28, Sintonia, página 120 e 121. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres.
assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos efeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da alma. Isso foi dito por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 8. Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que, por toda parte, respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Isso está no livro de Emmanuel, em Roteiro, capítulo 35, com o título Entre as Forças Comuns. Muitos os que se perdem nos desvios do caminho, enveredando nas zonas escuras dos excessos, exclamam que atendem às fatalidades do mundo, mas amanhã estarão com Jesus. Continua aquele educador espiritual. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Isso está no livro Vinha de Luz, lição 148. O mesmo autor espiritual completa seu pensamento em outra lição. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Isso foi dito por Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 3, com o título O Santuário Sublime. Conforme os próprios espíritos, a lei de atração e repulsão que rege da estrutura atômica a todo o universo nada mais é que uma modalidade de lei maior. Amai-vos uns aos outros. Eis a lei divina, lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 11, parte 3, questão 888-A. É, portanto, a lei de amor, a lei maior, conforme Jesus nos ensinou, um guia para a nossa evolução quando nos leva a amar ao próximo cada vez mais. E assim, nós concluímos a segunda parte da nossa segunda aula. Atração e repulsão. Olha só que interessante, ele fala o tempo inteiro do pensamento. Tempo inteiro de o que nós pensamos, nós atraímos. Então, quando a gente fala orar e vigiar e fica lá repetindo essas palavras 500 milhões de vezes, é porque é o que a gente precisa fazer. E quantas vezes a gente faz isso durante o nosso dia? Quantas vezes eu penso em alguma coisa e eu vigio e falo, opa, não posso pensar nisso, não posso pensar dessa forma. No princípio,
a gente vai ficar fazendo isso o tempo inteiro, né? Porque a gente pensa sempre várias coisas que não deveria, e daí a gente acaba atraindo espíritos que não deveriam para perto de nós. Tanto encarnados quanto desencarnados, não pensem que essa energia também só serve para desencarnados, né? Pensa bem, às vezes a gente não tá bem, né, tá com algum problema, parece que a gente atrai as pessoas que também estão cheias de problemas, né? É isso, é exatamente isso. A gente tá falando do lado ruim, mas isso também vale pro lado bom também. Quando a gente tá muito feliz, quando a gente tá muito bem, parece que também tudo tá bem ao nosso redor, que as outras pessoas também estão mais felizes. Porque a gente também acaba atraindo esse tipo de coisa. Mas para que a gente consiga educar também o nosso pensamento, cada vez que a gente tem um pensamento que não nos faz bem, ou que não nos vai favorecer, a gente precisa parar, ter consciência dele e substituir esse pensamento, né, por uma coisa boa, por algo que vai me deixar mais feliz. E assim a gente vai substituindo, até que isso vai se tornar algo mais automático para a nossa mente. Até que a gente vai conseguir ficar ali num padrão vibratório que vai nos favorecer um pouco mais. Mas orai e vigiai. Vigiai os pensamentos sempre, porque por mais vigilantes que nós estejamos, nós não estamos totalmente protegidos de todos os espíritos. Todos nós podemos receber influências de outros espíritos, de espíritos inferiores, se nós tivermos, por algum motivo, numa vibração mais baixa também. Então, quando a gente se entristece, quando a gente fica com raiva, tudo isso faz com que a nossa vibração caia, e daí é a portinha que a gente abre para que esses espíritos nos influenciem. Então, espero que essa aula tenha servido para vocês, que a gente pense sobre ela, que a gente reflita e que a gente comece a vigiar os nossos pensamentos, porque essa foi a lição de hoje. A gente se encontra, gente, na próxima aula. Lembrando que nossas aulas aqui teriam 3 partes, mais que a terceira parte, que seria a parte da prática mediúnica, eu recomendo que vocês façam em um centro espírita. E aqui, não, sozinhos em suas casas não é recomendado. Então, procurem um centro espírita para fazer essa prática mediúnica. Aqui a gente vai fazer só a parte teórica. Um beijo, gente, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.